Boa noite, meus amigos. Estamos nós aqui para iniciarmos o nosso estudo com a presença dos companheiros que aqui se encontram. Deixa fazer as anotações aqui que se fazem necessárias. Vamos iniciar nesse nosso horário o estudo do livro Nosso Lar, hoje, 18 de junho de 2021. Nós estamos encerrando hoje, não é? O capítulo 13 do livro Nosso Lar, que tem o título No Gabinete do Ministro, capítulo 13. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo, fazendo a nossa leitura do nosso texto. Então, vamos lá. Vou começar a fazer a leitura aqui. Eu vou ler um pouquinho anterior, para a gente poder se localizar bem. Clarencio estava fazendo um atendimento fraterno com o André Luiz e uma senhora, não é? E um pouquinho anterior de onde nós vamos começar, diz assim, ó, e a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto, o ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservasse intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Porque ali ele mostra que quando nós podemos agir com fraternidade, atendendo, amparando um companheiro, mas nós não podemos nos desarmonizar. Ele deixa bem claro isso, né? Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Então, começamos aqui a aula de hoje. Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los, para proteger os filhos, né? Eu mesma nas esferas do globo. Ela está desencarnada e ela está pedindo que ele dê um jeito de oferecer a ela recursos para ela ajudar os filhos dela. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Olha o que ele está dizendo aqui. Só no espírito de humildade de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação, em absoluto repouso, né? Mantendo-se em absoluto repouso, no conforto do lar. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair, sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Ele está fazendo um alerta, com certeza, sobre o comportamento dela. Olha o que ele diz aqui. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém, porque ela quer se colocar como protetora dos filhos. Então, só no espírito de humildade, de trabalho, é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação, quer dizer, quietação, repouso, no conforto do lar. O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair, sem prejuízo próprio.
Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Então, fez uma chamada aqui para ela, né? Então, nós vamos aqui partilhar o nosso ecrã para a gente começar o nosso estudo. Ele fez um alerta, fez uma observação para a companheira. Então, curso do livro Nosso Lar, capítulo 13, estamos na terceira parte. Ele está, de forma delicada, chamando a atenção dela. Como vimos, é possível, se houver merecimento, tá? Se houver merecimento, porém, se a pessoa age por conta própria, tá? As consequências são danosas para ele e para os familiares, com o objetivo do aprendizado, da humildade e da disciplina. Então, a pessoa aqui ela tem que tomar cuidado, né? Porque a gente perguntaria: é possível conceder a um espírito a oportunidade de auxiliar e proteger seus familiares pessoalmente na crosta terrestre? É possível. Se a pessoa que quer ajudar, se ela tem merecimento. Se a pessoa que quer ajudar tem merecimento, aí ela pode. Ela pode. Se o espírito que está lá no plano espiritual, se ele tem merecimento, ele pode. Mas ele tem que ter esse merecimento. Parece que não é o caso dela. Agora, se o espírito vai agir por conta própria, as consequências podem ser danosas para ele, para os familiares, com o objetivo do aprendizado, da humildade e da disciplina. Eu me lembro muito bem, quando meu pai desencarnou, eu tenho um primo, nesse primo muito querido, um primo muito querido, mas ele desencarnou numa certa situação meio complicada, muito complicada a situação dele. E quando meu pai desencarnou, ele já havia desencarnado aos 3 ou 4 anos, ele deu uma comunicação na minha casa, né, através do meu irmão, que também era médium psicofônico. Deu uma comunicação na minha casa. Procurando a minha mãe, que era tia dele, né, falando com a minha mãe, e dizendo que ele estava ali para ajudar. Que ele ia ajudar, porque ele gostava muito do meu pai, e não achava, e sabia que a gente estava precisando de ajuda. Então ele ficou falando. Mas nós sabíamos das condições em que ele desencarnou. Nós sabíamos que, apesar de ser uma pessoa que todos nós amávamos, era o primo mais velho da gente, né? Muito querido, que a gente gostava muito. Nós crescemos assim ao lado dele, e como nós éramos os mais novos, ele era aquele que era o que cuidava de todo mundo. Quando a gente saía, ia a alguma festa, alguma coisa assim, lá ia ele tomando conta da rapaziada mais nova, que era eu, minha irmã e os irmãos dele, né? Então ele juntava todo mundo, ele era o mais velho, era o mais responsável, vamos dizer assim. Mas ele teve algumas dificuldades na vida, se complicou um pouquinho e morreu numa situação bem. Então a gente sabia que ele não tinha condições, ele não estava preparado para fazer aquilo que ele queria. Então nós conversamos com ele, agradecemos muito, e ele compreendeu e ele se foi. Então, se nós permitíssemos que naquele momento ele viesse dar ajuda, talvez acontecessem consequências difíceis para nós e para ele. Porque ele não tinha o preparo, inclusive ele nem tinha religião, né? Ele não tinha o preparo no momento para fazer aquilo que ele se propôs. Estava cheio de boa vontade, uma pessoa que a gente amava muito, mas a gente sabia que ele não estava em condições naquele momento, entendeu? Então é preciso observar isso. Isso também é aquele caso de pessoas que ficam rezando, pedindo ajuda do espírito. Ah, papai, a titia, a mamãe vem me ajudar. Sabe-se lá se aquele companheiro está em condições de fazer isso? Né? E se ele se resolve fazer por conta própria, podem haver consequências. Então, vamos dar uma olhadinha aí no Livro dos Espíritos, questão 491.
Está na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A questão 491, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: qual a missão do espírito protetor? E os espíritos respondem: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E na questão 514, um pouquinho à frente, né? A 514, Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Eles respondem: há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. E na nota de Kardec, eu vou ler o terceiro parágrafo da nota, só o terceiro. O terceiro parágrafo da nota diz assim: os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. Olha aí, ó. Dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém, muitas vezes, pouco adiantados. Por isso que eles têm um poder muito restrito, muito limitado. E mesmo, às vezes, são um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ficar chamando ali aqueles espíritos, sem saber se eles estão em condições de nos ajudar. Vamos continuar aqui a leitura do nosso livro. Então ela disse assim, o Clarence disse para ela: nada lhe diz a consciência nesse sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Então Clarence aqui falou em bônus hora, perguntou para ela: quantos bônus hora, companheira, você possui já em benefício da sua pretensão? E não esqueça que André Luiz está sentado do lado, né? Então ele escutou: opa, que história é essa de bônus hora? Ele está sentado do lado, talvez tenha sido a primeira vez que ele ouviu falar em bônus hora, mas ele ficou caladinho. Então aí Clarence pergunta: quanto bônus hora poderá apresentar, companheira, em benefício de sua pretensão? Quer dizer, bônus hora se dava para aquelas pessoas que estavam em trabalho, pelo bem. A interpelada respondeu hesitante: 304. E Clarence responde: é de lamentar. Então a gente já viu que 304 é coisa pouca, né? 304. É de lamentar, elucidou Clarence sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. Ela está lá 6 anos e ela só tem 304 bônus horas. E apenas, olha, ele continua, e aqui embaixo tem uma notinha que diz assim, ó: nota do autor espiritual, ponto relativo a cada hora de serviço. Então você ganha um bônus hora a cada hora de serviço. Ela só tem 304, quer dizer, em 6 anos ela só trabalhou 304 horas. Se a gente fizer uma continha rapidinha aqui, né? Um ano tem 365 dias, não é isso? Se você trabalhar 1 hora por ano, ou melhor, um ano tem 365 dias. Se você trabalhar 1 hora por dia, ela já teria 300, isso num ano só. Num ano só. Esquece os outros 5, que ela tem 6. Pega um ano do tempo que ela está no nosso lar. Se um ano tem 365 dias, se ela tivesse trabalhado apenas um ano nos 6 que ela está lá, ela teria 365 bônus hora, mas ela tem apenas 304. Ela tem menos bônus hora que um ano trabalhado. E os outros 5 anos, o que ela fez? Percebeu?
Então ele diz aqui, né? É de lamentar, elucidou Clarence sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Então, aqui a gente vai começar a verificar do que se trata esse bônus hora. Como é que é isso, esse bônus hora? É uma moeda? Como é que é esse bônus hora? Vamos conhecer. Observaremos em nossos estudos que o bônus hora trata-se de uma espécie de remuneração em nosso lar com a finalidade de mensurar o tempo de dedicação, né, dos servidores da colônia nas diversas tarefas de cooperação lá oferecidas. Uma espécie de ficha de trabalho. Então, não é moeda, não é dinheiro. É uma espécie de ficha de trabalho que lhes possibilita usufruir de alguns benefícios específicos. Então, quem tem um certo número de bônus hora tem direito a alguns benefícios. Lembrando que, naquela colônia, situam-se espíritos ainda vinculados às referências terrenas. Então, aqui na Terra, olha só, as pessoas ainda dizem assim: eu não vou trabalhar de graça. Não é assim? Tem até uma piadinha que, eu não sou relógio para trabalhar de graça. Se eu vou trabalhar para alguém, eu tenho que levar alguma vantagem. Não é assim que as pessoas falam? Fulano, vem fazer aqui um trabalho voluntário. Aí a pessoa fica toda assim, né? Se contorcendo, trabalho voluntário, Aí, mas se alguém disser assim, mas no final do trabalho você ganha uma bolsa, você ganha alguma vantagem. Aí a pessoa fica muito espertinha, ela quer ir. Então, não estou dizendo todos, gente, tem muita gente que faz trabalhos maravilhosos, voluntários, mas muita gente ainda aqui na Terra trabalha assim, toma lá, dá cá. Então, eles instituem a questão do bônus hora lá, da colônia, porque eles sabem que alguns espíritos, né, e a grande parte dos que vão para o nosso lar, ainda estão muito presos às referências terrenas. Então é aquela coisa, você chega aqui, você realiza um trabalho e você recebe alguma coisa pelo trabalho realizado. Nesse caso, você tem lá uma ficha de trabalho onde vai sendo registrado o que você fez e, em retribuição, você tem alguns benefícios específicos. Se fosse num planeta muito evoluído, não existiria isso. Mas como o nosso lar ainda é uma colônia muito presa à atmosfera psíquica do planeta, a gente faz umas certas exigênciazinhas. A gente lembra quando nós começamos a estudar a questão da comida, da alimentação, isso tudo? Aqui ainda é esse tipo de coisa, tá? Então a gente ainda faz questão de algumas coisas. E no caso da alimentação, no caso da remuneração, é uma delas. No livro nosso lá, nesse livro mesmo, tem um capítulo 22, que mais tarde a gente vai estudar só a questão do bônus hora. Mas aqui nós trouxemos alguma coisa desse capítulo, que diz assim: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão, olha aí, ó a questão da material, e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Lembra que nós já estudamos isso? Está lá, eu não canso de falar, livro a Gênesis, capítulo 14, item 14. Bastou o Espírito pensar, ele cria. Nós ainda temos essas necessidades, né? Mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Essa vai ser a intenção de André Luiz, lembra? Eu quero ir lá em casa ver a minha família. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil, nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade.
Então, como aqui na Terra, né, a gente trabalha 8 horas de serviço útil. Os programas de trabalho lá na governador, no nosso lar, eles são vários, imensos. Você pode escolher o que você quiser. E aí, eles pedem 4 horas, né? De trabalho extraordinário. Na realidade, as 8 horas é aqui na Terra. Aqui na Terra, pela lei trabalhista, né? Aqui na Terra, cada um que tem o seu emprego tem que trabalhar, são 8 horas de trabalho, 1 hora para o almoço, constitui 9 horas, né? Então o sujeito trabalha de 8 às 5, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço. Lá no nosso lar, são apenas 4 horas. Mas são 4 horas de esforço extraordinário durante o dia. Então, pensa bem, 365 dias, vamos botar 300 dias, né? Vamos botar aqui 300, esquece os 65. 300 dias por 4, vezes 4. São 1.200 horas. Se você trabalhar 300 dias no ano, 4 horas, você já tem aí 1.200 horas. Olha só, são 4 horas, né? Então, não é uma coisa tão absurda assim. Mas a companheira só tinha 304. Vamos continuar a leitura aqui do livro. Vamos lá. Então, diz aqui: entretanto, logo que se restabeleceu das lutas, ele está falando para a companheira, né? Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ela ficou um tempo lá na região inferior. Aí o Clarence disse para ela: ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo por lá era serviço intolerável. Atalhou a interlocutora. Ela interrompeu o Clarencio e disse para ele: ministro, por favor, meu irmão, o trabalho lá era intolerável. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Então ele falou: eu ofereci um trabalho para você no Ministério da Educação. Mas ela interrompeu ele e disse assim: não, mas lá não dava. Lá não dava para ficar. O trabalho lá era intolerável, né? Eu tinha que lutar todos os dias contra entidades malfazejas. Tá na cara que eu não me adaptei àquele tipo de trabalho. Nós encontraremos no livro Os Mensageiros de André Luiz, é o próximo livro que nós vamos estudar depois do livro Nosso Lar, relatos sobre as atividades do Ministério da Comunicação de Nosso Lar, que consiste no trabalho de intercâmbio entre desencarnados e encarnados, socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas, que são aquelas faixas vibratórias mais complicadas, né? Preparação para a reencarnação de espíritos que irão atuar como médios e doutrinadores na crosta terrestre. Olha aí, Ministério da Comunicação. Ministério da Comunicação. É onde prepara para a reencarnação os espíritos que irão atuar como médiums e doutrinadores na crosta terrestre. Dessa forma, é compreensível a necessidade do serviço de vigilância contra entidades malfazejas oferecida àquela senhora, né? Então, um ministério desse que vai trabalhar, vai cuidar de espíritos que vão reencarnar como médios doutrinadores na crosta terrestre, de psicofônicos, de todo tipo de mediunidade, é um ministério que tem que tomar muito cuidado, porque pode sofrer ataques de entidades malfazejas. Porque alguém que vai reencarnar como médium, como doutrinador, primeiro, na maioria das vezes, como diz Emmanuel no livro Médiuns, no livro Emmanuel, né? O nome do livro chama-se Emmanuel. Foi o primeiro livro que Emmanuel enviou e foi psicografado por Chico, da Lavra de Emmanuel. Foi o primeiro livro, né? E lá no capítulo, tem um capítulo quase no final do livro, que pergunta: quem são os médios? E Emmanuel diz: os espíritos que mais faliram. Espíritos que mais faliram.
vão reencarnar, na maioria das vezes, como médios e doutrinadores. Então, é um ministério que precisa de muito cuidado, de muita vigilância. E esse ministério, e uma vaga de emprego desse ministério foi oferecida a ela. E ela não aceitou, né? Então, vamos pegar aqui o nosso livro. Vamos continuar aqui. Clarencio, depois do que ela falou, aquilo era um lugar horrível, cheio de entidades malfazejas, eu não podia me adaptar ali. E aí Clarencio continuou imperturbável. Ele continuou lá imperturbável. Não falou nada, não respondeu grosseiro. E ele diz assim para ela: coloquei-a depois. Quer dizer, você não aceitou esse. Eu ofereci uma nova oportunidade de trabalho. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Aí ela vira para ele: pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a depois a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, disse ela, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer, quer dizer, assombra qualquer um. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada, quer dizer, descontente, com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Quer dizer, ela foi intencionalmente para os campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente, né, a exigente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Olha o que ele diz para ela. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Aí eu me lembro aqui, voltando um pouco, quando nós começamos, ele diz lá em cima, logo assim no parágrafo que nós começamos, ele diz assim: ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém, né? Então, que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação, repouso, no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair, sem prejuízo próprio. Então, lá no início, ele já deu spoiler. Ele já deu spoiler. Ele disse para ela, ó, para você poder conseguir ter a oportunidade de ajudar alguém, principalmente seus filhos, seus familiares, você também precisa fazer a sua parte, também precisa ajudar a outros. Você também precisa se mexer. E aqui a gente está percebendo que ela não queria nada com o trabalho. De tudo ela reclamava, né? Então ele diz aqui, para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos. Quer dizer, colaboradores. Então, para que ele possa ajudar alguém, eles precisam lá do nosso lar de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Quer dizer, protetores e servos nossos, quer dizer, eles precisam de colaboradores. Para que eles possam ir ajudar alguém, precisa ter gente colaborando com eles. Né? Mas o povo só quer o vem a nós e ao vosso reino nada. Então, vamos mergulhar aqui um pouquinho e procurar saber o que seriam esses campos de repouso que ele falou aqui, que ela só queria, que ela buscou os campos de repouso, não é? Ele deliberadamente a irmã se recolheu
nos campos de repouso. Voltando lá ao nosso lar, aqui no livro Nosso Lar, mas no capítulo 22, que fala do bônus hora, os campos de repouso são os cenários onde o espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado. É o campo dos ociosos, né? É o campo dos ociosos. Então o sujeito fica lá, ele não quer fazer nada para ninguém, então ele fica lá. É os cenários onde o espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora, quer dizer, quem trabalha, e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então a gente percebe aqui, quando ele diz aqui, ó, o que seria esse campo de repouso? Cenários, percebeu? É uma faixa de frequência, onde o espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado. Então, é uma faixa de frequência onde ficam esses espíritos que não querem nada com nada. Esses espíritos que ainda não conseguem ajudar, que não querem ajudar, que é como ela. Então, é um cenário, seria uma faixa vibratória onde eles ficam lá. Então, a gente perguntaria aqui, o que representam as experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos que a companheira relatou? Lembra que ela falou sobre isso? Né? Opa, deixa eu ir para frente, não é para trás. Essa senhora, ela não estaria sendo extremamente exigente com o trabalho como desculpa para permanecer na inatividade? Assim que a gente começa a ler, a gente percebe. Ela não queria fazer nada. Ela estava acostumada com a ociosidade. Então ela começa a colocar desculpas. Ah, isso aqui não dá. Ah, esse pessoal é sujo. Ah, esse pessoal é imundo. E o pessoal ali é perigoso. Nossa, esse lugar. Ela começa a colocar todo. Gente, agora eu me lembro de uma coisa. Quanta gente encarnada hoje é assim. O cara tá precisando trabalhar. Aí você arruma um lugar para ele. Aí ele fala, fica uma semana. Na mesma semana você encontra ele, não, foi embora. E o patrão era um mão de vaca, me explorava, me botava para trabalhar horas e horas e horas e horas, eu não tinha direito a nada. Aí você, às vezes, com pena, acredita na pessoa, arruma outra coisa. Aí ele fica lá, mais uma semana. Daqui a pouco você encontra com ele, e aí? Ih, rapaz, olha que horror, Aí, e assim leva uma vida inteira na inatividade. Trabalha um mês aqui, cai fora. Trabalha 2 meses ali, cai fora. Às vezes não consegue nem assinar carteira, porque fica tão pouco tempo no trabalho que não dá para assinar carteira. Aí vive de biscate. Mas nada para ele tá bom. Nada presta. O patrão é sempre, não, eu tenho que ser meu patrão. Eu não nasci para ter patrão. Eu quero ser o meu próprio. Gente, a gente cansa de encontrar gente assim. Nunca o emprego é bom. O lugar é sempre ruim, ou é longe, ou paga pouco, ou o patrão explora, trabalha demais, ou o ambiente é ruim, ou os colegas não ajudam. Tem gente que vive assim, como essa senhora. Observando suas queixas, podemos compará-las com as mesmas reclamações e lamentações a respeito das atividades que realizamos aqui no plano físico. Muito serviço, péssimas condições de trabalho e problemas com a chefia. Também seriam justas essas queixas? Será que realmente essas queixas que muitos fazem são verdadeiras? Ou serão esses encarnados são exatamente iguais aos desencarnados? Ou quando eles desencarnarem, continuarão com as mesmas práticas
e Lamentações. Aí a gente parando para pensar, quantas pessoas assim nós já não conhecemos? Qual de nós não tem uma história para contar dentro da própria família? Não é verdade? Ou entre as pessoas. Aquelas pessoas, aí a pessoa diz assim, o problema desse cara é que ele não gosta de pegar no pesado. Mas é realmente. Aí você diz assim, fulano, vamos lá fazer um trabalho comigo? Ah, hoje, tá chovendo, ou vai chover, e eu tô com uma dor aqui, tá machucada ali, eu tenho. Aí o cara escapoteia e cai fora. Aí você olha assim, dá um sorriso, vai em paz, companheiro. Então, é muito comum esse tipo de coisa. É muito comum. Então, a gente perguntaria assim: por que o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio? Foi isso que ele disse para ela que o trabalho e a humildade, o trabalho e a humildade. Quer dizer, o sujeito precisa trabalhar, mas também tem que ser humilde. É o que ela não é. Ela não quer trabalhar e se sente a última Coca-Cola gelada do deserto. Então, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Se desejamos efetivamente auxiliar alguém no sentido espiritual, necessitamos, primeiramente, de merecimento, através do trabalho caridoso para com os outros semelhantes, aprendendo que os demais irmãos também precisam de auxílio. Então, se eu quero, não é, ajudar alguém e buscar, pedir aos amigos espirituais que ajudem alguém que eu amo, é preciso saber se eu que estou. Não é a pessoa que vai receber a ajuda, mas se eu que estou pedindo ajuda para alguém que eu amo, se eu tenho merecimento para pedir. Eu posso pedir. Ou melhor, se eu tenho merecimento para receber aquela ajuda para o meu ente querido. Entendeu? Então, necessitamos, primeiramente, de merecimento através do trabalho caridoso para com os outros semelhantes. Porque não são apenas os nossos que precisam de ajuda. As outras pessoas também. Então, se eu quero que o meu ente querido receba ajuda, eu também tenho que ajudar aquele outro, o ente querido do outro. Então, para eu pedir, não, ou melhor, eu posso pedir. Tudo me é lícito, lembra? Tudo me é lícito. Eu posso pedir. Mas, para que eu consiga obter a graça, que será levada para aquele que eu amo e que está sofrendo, é preciso saber se eu tenho merecimento de receber essa graça. Se eu estou fazendo a minha parte para merecer receber uma graça para alguém que eu amo. Se eu estou olhando para as outras pessoas. Porque não são só os meus que precisam de ajuda. Todos precisam. E eu reconheço isso. Eu estou buscando ajudar as outras pessoas. Então tem que ter. Porque às vezes a gente pensa assim, ele não recebeu essa graça. Eu pedi a Deus, mas ele não recebeu porque ele tinha merecimento. Às vezes ele até tem. Eu é que estou pedindo é que não tenho. Interessante isso, né? Quem pede tem que ter merecimento para receber o que pede. E também reconhecer com humildade que não somos capazes de realizar essa ajuda sozinhos. Precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos. Então, eu preciso ser uma pessoa que saiba trabalhar no coletivo. Eu preciso saber fazer amigos para que eu possa, quando a tarefa for muito grande, poder pedir ajuda. Fulano, né? Aí o outro vai dizer, não, ela está pedindo ajuda, poxa, mas ela é legal. Toda vez que a gente precisa de ajuda, ela colabora conosco. Então, agora ela está precisando, vamos colaborar com ela. Então, eu tenho que ter essa noção, né? Eu tenho que ser humilde para saber
que eu não tenho capacidade de fazer as coisas sozinho, que eu preciso de ajuda. Eu preciso de outros, mas é aquela coisa. Eu preciso de ajuda, mas eu também tenho que saber ajudar. Afinal, não encontramos nessas dificuldades grandes possibilidades de aprendizado para a paciência, tolerância, resignação, humildade, disciplina, indulgência, perdão. Quando você vai trabalhar e você olha e vê que a coisa é difícil, como ela disse aqui, não, o pessoal lá é difícil, é uma sujeira, o pessoal malfazeja, um barulho danado, é muita... Ora, você se vai se dedicar a uma tarefa, você tem que também entender que as dificuldades que se apresentam ali na realização daquela tarefa também é para nós uma oportunidade, uma possibilidade da gente exercer a paciência, a tolerância, a resignação, a humildade, a disciplina, a indulgência e o perdão. Mas a pessoa não quer. Então, não são essas virtudes que nós necessitamos desenvolver para a nossa evolução? Se nós formos o tempo todo só encontrar coisas fáceis, como é que a gente vai desenvolver as virtudes? Não vai. Como é que nós vamos ser testados? Como é que nós vamos ser provados? Então, todas as dificuldades que ela elencou nos trabalhos que foi indicado para elas, ela descartou. Quando ela podia aproveitar essas oportunidades para crescer, desenvolvendo aí essas virtudes. E ela não quis. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 9, tem um capítulo chamado Sugestão. Nós trouxemos aqui uma mensagem, um trecho desse capítulo, que diz assim: auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda, da caminhada, né, regenerativa, instilamos, atraímos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam, ajudamos. Foi aquilo que eu falei. Se eu sou uma pessoa colaboradora, eu crio em torno de mim uma atmosfera agradável. E aí, aqueles que lá comigo se encontram começam a me ver com simpatia. E aí, quando eu preciso de ajuda, eles estão prontos para me ajudar. Então, suportando com humildade as vicissitudes da senda, da caminhada regenerativa, não vamos esquecer disso, porque nós estamos aqui nessa caminhada, não é passeio. Nós estamos aqui no processo educativo, né? Nós instilamos, atraímos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamos. Se eu sou paciente, eles serão pacientes comigo. Se eu sou solidária, eles serão solidários comigo. Como diz o outro, é dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado. Então, é assim que as coisas funcionam. Vamos seguir aqui o nosso livro. Antes de amparar os que amamos, olha aqui, antes de amparar os que amamos, é impossível. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Foi o que a gente falou aqui. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Então, antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer corrente de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra, alcança a gratidão, né? A gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes
executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo conquistas superiores. O servidor que obedece, construindo conquistas superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Então, vamos seguindo aqui. As dificuldades de trabalho no campo exigem grandes sacrifícios, mas muitos apreciam seus frutos. Quer dizer, a tolerância para com o chefe exigente fere o coração, mas garante o emprego e o sustento do lar. Portanto, servir e obedecer nobremente, diante da oportunidade de trabalho, na grande obra do Criador, é roteiro certo para aquisição de cooperação através de correntes de simpatia. Aqui, deixa eu voltar aqui, só tinha que pulou um slide. E no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, o capítulo 3 chama cooperação. Diz assim: a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina, as balizas, referências subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Aí me lembro daquela passagem que Jesus diz: o meu Pai continua trabalhando até hoje e eu trabalho também. Percebeu? O meu Pai continua trabalhando até hoje e eu trabalho também. Então a cooperação espontânea, como diz Emmanuel, é o supremo ingrediente da ordem. Falamos disso, acho que foi na semana passada. Ajuda mútua. Ajuda mútua. É assim que a gente cresce. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina, as balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Para o pulei aqui. Cooperação significa obediência construtiva, continua Emmanuel, aos impositivos da frente e socorro implícito. Então, cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito, que é socorro oculto, às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. Então, cooperação é obediência construtiva aos impositivos da frente de socorro implícito, às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado. Aquele que coopera, esse poderá receber a ajuda que necessita, ao socorro que necessitam aqueles que estão na retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de reajuste aos processos da evolução. Vamos continuar aqui o nosso estudo, a nossa leitura. Depois de pequena pausa, continuou. Clarencio continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Ele perguntou para ela, né? Não duvido da sua dedicação aos filhos, queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Nunca fez nada para ninguém. Seria como uma mãe paralítica, não é? Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados,
faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Então, olha só, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos. Aí eu me lembrei, sabe de quem? Daquele caso acho que foi do Jerônimo, da filha dele, Margaridinha. Quantas pessoas se reuniram para ajudar a Margaridinha? Lembra que no final ela foi trabalhar como acompanhante de uma família portuguesa que vinha morar no Brasil? Quantas tiveram que se juntar ali para poder prestar ajuda para Margaridinha? Não foi um só, não. Foram várias pessoas, vários espíritos, né? Inclusive a irmã dela. Então, ele disse aqui: para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos, a quem tenhamos ajudado. Então, é aquilo: eu quero ajudar o filho. Então, aqueles a quem eu ajudei virão em meu socorro, por nossa vez. Agora, os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Que você faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Agora, se você não faz, como é que você vai exigir ajuda? Fica complicado, não é? Muito complicado. Analisando, né? Para o socorro efetivo aos entes queridos, é necessário, antes de tudo, equilíbrio, disciplina e preparação. Não basta somente boa intenção. Seu desejo de eliminar os problemas dos filhos só acarretariam influências negativas no processo de reparação e educação daqueles espíritos. Então, para que ela pudesse ajudar efetivamente os seus filhos, ela precisa ela ter equilíbrio, era preciso ela ter disciplina e preparação. Ela não tinha nada disso. Não basta apenas ela querer. O desejo que ela tinha de acabar com os problemas dos filhos dela só iam acarretar influências negativas no processo de reparação e educação que eles estavam passando. Eles precisavam passar por aquilo. E ela não tinha nenhuma condição de ajudar, nem de perceber que aquilo era o processo educativo que eles estavam enfrentando. Impotente diante da necessidade de várias movimentações que exigiriam a cooperação de amigos, ela se tornaria mais uma a precisar de socorro. Essa seria aquela pessoa que foi, se sem saber nadar, foi tentar salvar alguém que está afogado. Agora, o salva-vida tem que salvar dois em vez de um só. Não é? É o famoso a boa vontade auxiliada à ignorância. Desastre à vista. Então, para você ajudar, você tem que ter condições para isso. Não é? Para o espírito habituado com salário terreno, num primeiro momento, o bônus hora pode aparentar ser um atrativo para as aquisições de interesse. Deixa eu voltar aqui um instantinho, peraí. É aqui, ó. No livro A Gênese, capítulo 18, itens 14 a 17, eu tirei um trecho, mas seria interessante o pessoal ler do item 14 a 17, é muito interessante o que está lá nesses itens, no capítulo 18. Nós tiramos esse trecho aqui, ó. Trabalhando para todos, cada um trabalha para si. Quando todos os homens estiverem convencidos, né, de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom não pode querer nada de justo, que o mal não vem dele, porém dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros, né? Então, é aquela coisa. Nós teríamos perguntado por que ela agiria como se fosse uma mãe paralítica ajudar os filhos por conta própria? Porque ela não tinha como ajudar. É a mãe paralítica. Ela estaria sem condições de fazer alguma coisa, né? Então, é aquela imagem que ele colocou, mãe paralítica, terrível.
querendo ajudar, mas o que vai fazer? Então, quando aqui é o que cita aqui a Gênesis, trabalhando para todos, cada um trabalha para si, né? Então, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom não pode querer nada de injusto, que o mal não vem dele, porém dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai. E aí perceberão que são irmãos e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a grande ideia, da gente ter esse entendimento, né? E vamos continuar a leitura para encerrar aqui no livro. E se minha irmã, diz Clarencio, nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Nem a simples simpatia ela semeou. Volte aos campos de repouso, aquele cenário que ele falou, onde se abrigou ultimamente, e reflita, mostrando que é uma faixa vibratória. Volte lá para os campos de repouso, onde você vai ficar parada sem fazer nada, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Sentou-se a mãe quieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Interessante que quando o Clarencio e o Lísias deixam isso bem claro, quando ele chama para o atendimento fraterno, ele chama de 2 a 2. Então, um senta do lado dele, na frente dele, e o outro senta um pouquinho mais atrás. Mas não é muito atrás, é atrás o suficiente para poder escutar tudo que ele está dizendo para o outro. Porque o que o Clarencio disse para ela serviu para o André Luiz. Percebeu? Foi aquilo que nós falamos. O ensino dos espíritos superiores é para a coletividade, não é individual. O que ele diz para um serve para todos. O que ele diz para ela serviu para todos nós, para a gente ficar alerta. Serviu para todos nós. Então, quando o André vai falar com ele, já está com uma lição incorporada, que é a lição do não fique paralisado, trabalhe. Então, tanto que ele levantou-se hesitante, porque ele percebeu que muitas das coisas que ele disse para a mulher serviu para ele também. Muito interessante isso, né? Então, para a gente encerrar, a gente vai fazer essa leitura aqui. Para o espírito habituado com o salário terreno, e claro, nós aqui estamos habituados com isso, trabalhar, receber um salário, num primeiro momento, quando chegarmos lá da colônia, ou onde estivermos, o bônus hora pode aparentar ser um atrativo para as aquisições de interesse. Porque eu penso assim, trabalhar, né? Quer dizer que eu vou receber alguma coisa, eu vou trabalhar assim. Então, no início, é até um interesse para a pessoa. Mas seu real valor está na realização do trabalho de colaboração, educando o espírito, desenvolvendo suas habilidades de convivência e preparando para uma nova encarnação com sentimento mais fraterno e cooperativo. Então, é aquela coisa assim, começa querendo ganhar um bônus hora. Então, o cara vai lá trabalhar com a intenção do bônus horas, porque com esses bônus horas ele consegue alguns benefícios. Mas, na realidade, o real valor do bônus horas não é proporcionar um benefício temporário às pessoas, como muitos dizem. Eu trabalho em bônus horas, eu vou ganhar uma roupinha, vou ganhar uma comidinha, vou ter a oportunidade de visitar a família, porque a gente, né, o companheiro que está recebendo bônus horas aí do início, ele fica preso àquelas coisas pequenas. Não, eu vou ganhar o bônus horas, vou ganhar uma roupa, vou ganhar uma comida, vou visitar a mamãe. Ele fica preso a esse tipo de coisa. Mas, na realidade, o bônus hora é dado a eles como um incentivo para que eles queiram trabalhar. Mas, por trás da intenção do bônus hora, né, seu real valor está na realização do trabalho de colaboração. O cara vai trabalhar com o intuito, eu quero ganhar uma roupa.
Mas ele começa a trabalhar e vai aprendendo, sem perceber, a colaborar. Ele vai, aos poucos, educando o espírito, desenvolvendo suas habilidades de convivência. Porque, às vezes, até o cara nunca conseguiu conviver com ninguém, nunca conseguiu ser simpático com ninguém. E ali, como ele tem um interesse de obter alguma coisa, ele vai se submetendo, vai aprendendo a conviver e preparando-se para uma nova encarnação. E quando vier essa nova encarnação, ele já vai ter um sentimento mais desenvolvido de fraternidade, ele vai ser mais cooperativo. Então, na realidade, por trás do bônus hora, tem uma intenção, fazer com que a pessoa vá se modificando. Porque, como eu falei, a gente conhece muita gente assim, não conhece? Como a gente conhece gente assim, né? Que não consegue parar no emprego, reclama de tudo, a condução, o patrão é muito exigente, é muito isso, é muito aquilo. Então, na realidade, é aquele cara ocioso. Aí, quando chega lá, vai para o campo de repouso, que é uma faixa vibratória para esses que estão lá, que não conseguem colaborar. Então, eles instituem o bônus hora para chamar a atenção do cara. Aí o cara disse: não, eu tenho interesse aqui. Foi assim com o André Luiz. E ele começou a trabalhar, a colaborar, com interesse de um dia voltar em casa. Mas com o passar do tempo, ele foi gostando do negócio. Né? Aí você aprende a ser colaborativo, a ser paciente, a ser simpático. Né? No início até deve dar aquele sorriso amarelo, né? Tem que ser simpático. Dá um sorriso amarelo, mas depois aprende a sorrir. E com isso, quando ele vier numa próxima encarnação, o sujeito está mais maleável, está mais colaborativo. Então a gente percebe como a espiritualidade trabalha para mexer, quebrar algumas coisas, né? Alguns vícios que a gente tem. Olha a preocupação da espiritualidade. E às vezes o pessoal nem percebe. E eles vão trabalhando ali, né? Vão mexendo naquele diamante bruto, né? E com o tempo o cara vai ficando mais maleável. Em uma próxima reencarnação já passa, né, a ter condições melhores. E a gente percebe isso, gente. Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a rir. Nós conhecemos muitas pessoas assim, não é? E as pessoas nem percebem que quando chegar no plano espiritual, vão levar esse jeito de ser. E isso tudo vai ter reflexos. Olha o caso dessa companheira, né? É o caso dela. Ela quer ajudar, mas ela é como ele diz, uma mãe paralítica. É como se fosse uma mãe paralítica. Não tem o que oferecer. Então é muito interessante, e a gente faz uma. E é aquela coisa, essa mensagem não serviu só para o André Luiz, eu acho que serviu para todos nós, né? Colaboração é a palavra do momento. Ajuda mútua. Só dando as mãos a gente cresce. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Então nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? E a gente tem muito. Rose, Pode falar. é igual a gente aqui, né? Quando a gente começa na casa espírita, que começa nos trabalhos, no estudo, vai com interesse, né? De melhorar. Aí, Depois acostuma o trabalho, acostuma estudar e fica. não é? Aí a gente chega assim, o companheiro vai ter um Acho que eu seminário, vai vou para ter o um nosso lar. encontro. Você não quer trabalhar na equipe, não. Fica lá, ó, primeiro Fiquei aqui. entregando papelzinho, né? É. Fica aqui dando presença, fica lá tomando conta dos carros. Aí o cara, né? No outro encontro você já chama o cadão. Agora você que quer ficar na recepção, até que uma hora o cara vai ser coordenador de curso, mas ele começou lá na porta entregando papelzinho. É assim, assim a gente vai aprendendo a colaborar. Devagar, Na né? cantina, na cozinha, Mas a mulher ficou muito tempo lá, né? No negócio não queria ganhar. né? É assim, vai trabalhar da limpeza. É assim que a gente começa.
E daqui a pouco a gente aprende, né, a colaborar. Quando tem algum encontro, você já vai lá e se inscreve. Oh, eu quero, hein? Me coloca aí na lista. Me coloca aí na lista. Mas no início, ó, para poder segurar o cara para entregar papelzinho na porta, era difícil, porque o encontro começava 9 horas, o cara tinha que estar 8 horas na casa espírita. Ah, é muito cedo. Tinha que chegar muito cedo, não. Aí dali um tempo, ele é o primeiro a chegar. Chega lá, pô, cheguei aqui 7 horas, o portão tá fechado? Pois é. Depois muda, né? É assim, graças a Deus, a gente vai aprendendo. Então, vamos encerrar aqui a nossa reunião. Eu vou pedir para a nossa irmã Ana, né, Ana Brito, fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos orar. Obrigado, Pai, por esses momentos de alegria, de estudo. Obrigado por tudo que nós recebemos. E nos ajude, Senhor, para que nós possamos melhorar. Ajude para que nós possamos tirar de dentro de nós essa, vamos dizer assim, esse desânimo de querer progredir, de querer crescer, que possamos ter força, coragem para poder caminhar, Senhor, de forma diferente. Abençoe a todos, Senhor. Ampare aqueles que sofrem, aqueles que choram, e fortaleça a nossa vontade. Que a sua paz e o seu amor possa nos estimular e que nós possamos, Senhor, juntos, trabalhar em prol de uma coisa melhor, Senhor, de um mundo melhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. Graças a Deus por este momento de paz. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Amigos, que Deus abençoe todos nós e vamos em frente. Que tenha trabalho por aí para ser realizado. Obrigada, Rose. Obrigada a todos. Tchau. Boa noite. Boa Amanhã, noite, 16 horas, estaremos aí para estudar a de Paulo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.